Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Há histórias que carregamos como cicatrizes invisíveis, marcas que o tempo não consegue apagar. Esta é uma delas. Aconteceu quando ainda acreditava que o mundo tinha limites claros entre o real e o impossível. Agora sei que algumas estradas nos levam a lugares onde essas fronteiras simplesmente não existem. Não vou revelar meu nome verdadeiro nem a rota exata, mas posso dizer que dirijo o caminhão há quase 40 anos, percorrendo as estradas do México desde os brejos de Veracruz até as terras áridas de Sonora. Era uma noite fria de fevereiro de 1999, quando recebi uma carga que me obrigaria a cruzar a Serra da Pedregosa, um trecho isolado da rodovia estadual entre Zacatecas e Durango. Os motoristas veteranos contam lendas sobre esse lugar. Dizem que quando a neblina desce das montanhas, coisas estranhas acontecem. Nunca liguei para superstições. Minha religião sempre foram os prazos de entrega e o livro de bordo. Deixei o depósito às 10h30 da noite, levando 30 toneladas de vergalhão para a construção. O equipamento estava em ordem, pneu sobressalente bem amarrado, tanque abastecido e rádio sintonizado na frequência de sempre. Assim que passei pelo último vilarejo, um lugar pequeno com apenas 4 postes de luz amarelada, a escuridão engoliu tudo ao meu redor. Nem um veículo à frente, nem outro atrás. Somente o feixe dos meus faróis cortando o asfalto rachado. Essa solidão é comum nas viagens longas, mas naquela madrugada o ar carregava uma tensão diferente, algo que deixava meus nervos em alerta. Meia hora depois, o marcador de altitude mostrou 2.000 metros e começaram as curvas perigosas. Subidas e descidas íngremes serpenteando entre rochedos sem proteção, com abismos que desapareciam na escuridão. Reduzi para a terceira marcha, deixei o motor trabalhar firme e mantive os olhos grudados na linha amarela central. Foi então que avistei 2 luzes vermelhas na distância. Pensei que fossem lanternas traseiras de algum veículo com problemas, mas não estavam ao nível do solo. Flutuavam na altura dos olhos de uma pessoa parada no meio da estrada. Acionei o farol alto e por alguns segundos aquelas pupilas brilhantes pareceram reagir ao clarão, dilatando como olhos vivos. Meu instinto gritou para não parar. Apenas desviei levemente e passei raspando pelo acostamento. Consegui ver a silhueta de um homem extremamente magro, vestindo um casaco antigo que não balançava, mesmo com o vento forte da passagem do caminhão. Não dava para distinguir rosto ou mãos, apenas aquele par de brasas vermelhas. A figura sumiu no retrovisor, mas meu coração continuou disparado. Aumentei o volume do rádio quando um estalo seco cortou a transmissão. Do alto-falante saiu um som perturbador, mistura de voz humana com ranger de couro molhado. Depois, silêncio total. A estática retornou, mas agora seguia um ritmo irregular, como passos secos sobre pedregulho. Olhei no espelho lateral e vi algo inexplicável. No asfalto atrás de mim, o brilho avermelhado de 2 olhos me seguindo como lanternas de motocicleta, mas sem iluminar a estrada ao redor, nem mostrar formato de veículo. Acelerei fundo. O caminhão subiu para 100 km por hora, mas o som estranho se intensificou e algo começou a bater na lateral da carroceria com ruído oco, como pedras contra metal. As batidas se repetiram, aproximando-se da cabine. Tentei me convencer de que eram galhos ou rochas soltas, mas nada na natureza bate com intervalos tão precisos numa estrada reta. O caminhão balançava como se enfrentasse um vendaval, mas o ar estava parado. Avistei através do para-brisa a curva que levava à ponte à Costela.
Uma passagem longa de concreto sobre um riacho seco. Atravessei sem reduzir, mas logo após sair da ponte, o motor falhou e todo o painel piscou. O tacômetro zerou, os faróis se apagaram e o câmbio saltou para neutro. Sem luz, o caminhão virou um projétil cego de 15 metros. Por reflexo, acionei o freio pneumático e uma nuvem de fumaça das lonas subiu na penumbra. O metal chiou um grito longo que me gelou a espinha. O veículo parou no centro da pista, inclinado, envolvido em vapor do radiador. Só então os faróis voltaram a funcionar, mas em vez de mostrar a estrada vazia, revelaram o corpo daquela coisa. Estava grudada no capô. Um torso descarnado, com pele acinzentada, barriga funda como couro ressecado, braços esticados além do possível e dobrados para o lado errado. O rosto colado no vidro não tinha bochechas, apenas 2 buracos escuros jorrando luz vermelha. A criatura soprou no para-brisa, embaçando-o, e desenhou uma marca semelhante a uma mão, mas com dedos desiguais e pontas ósseas. O cheiro era indescritível, mistura de ozônio, carne podre e ferro queimado. Procurei a alavanca da ré, mas o motor apagou novamente. O rádio explodiu num guincho agudo que quase perfurou meus tímpanos. De repente, o caminhão tremeu com pancadas no teto, depois nas laterais, como se a coisa saltasse sobre a cabine me examinando. Ouvi passos escorregando pela chapa e um arranhão prolongado rasgou a tinta até chegar ao aço. Minha razão se agarrou ao volante como um náufrago à tábua. Então me lembrei do botão de emergência do rádio. Apertei com força e minha voz saiu distorcida. Aqui é unidade parada no quilômetro 213. Preciso de socorro urgente. O resto se perdeu no chiado. Uma voz clara respondeu quando soltei o botão. Um companheiro que se identificou como Lobo Bravo informou que vinha 5 quilômetros atrás, com carreta dupla de aço, e chegaria em 10 minutos. Sua voz soava tão normal que quase me convenceu de que tudo era cansaço e imaginação. A criatura parou de atacar e um silêncio de morte tomou conta. Nem pássaros, nem vento, nem o zumbido dos cabos de alta tensão. Permaneci imóvel esperando um novo ataque quando o vidro embaçou outra vez. Ao clarear, vi a silhueta parada 40 metros à frente, no início da próxima curva. Erguia-se com pernas arqueadas, costelas salientes como animal faminto. A luz dos faróis cortou seu contorno, revelando que não possuía pálpebras, apenas 2 buracos de fogo girando em direções opostas como olhos de gato enlouquecido. As rodas traseiras rangeram quando soltei o freio de mão. Tremia tanto que precisei das 2 mãos na alavanca. O motor ligou sozinho, como se mãos invisíveis girassem a chave. O ponteiro das rotações subiu até o vermelho e senti uma força me empurrando. O pedal do acelerador desceu sem meu comando, obrigando-me a me agarrar no banco. O caminhão se lançou contra a figura. Por um instante, pensei em atropelá-la, mas a coisa deu um salto lateral impossível e desapareceu no mato com um grito que não era humano nem animal. Passei sobre o asfalto vazio, continuando montanha acima, o motor rugindo como se alguém controlasse o acelerador remotamente. Em poucos minutos, surgiram as luzes do Lobo Bravo. Fizemos sinais luminosos e conversamos pelo rádio. Ele queria saber que diabos havia acontecido. Disse que sentia cheiro de borracha queimada a 500 metros. Pedi para me acompanhar até o posto militar 20 quilômetros adiante, sem diminuir velocidade. Enquanto falávamos, percebi que o chiado tinha sumido. Restaram apenas sua voz amiga e o barulho dos eixos. Voltei a respirar. Às 7 da manhã, alcançamos o posto da Vermelha. O local estava bem iluminado e os soldados nos revistaram ao notar os riscos profundos na pintura. Inventei que um touro havia se chocado contra a carroceria, história comum que evita perguntas. Quando apontaram lanternas, vi marcas de dedos compridos e brilhantes, como se fossem feitas com metal afiado. O soldado mais jovem quis tocar numa das ranhuras,
mas o impedi. Cheiravam a ferro enferrujado e algo pior, um odor adocicado lembrando sangue coagulado. Lobo Bravo e eu tomamos café das garrafas térmicas contando piadas forçadas para acalmar o tremor das mãos. Ele não viu a criatura, mas jurou que seu espelho captou um lampejo vermelho que sumiu rapidamente. Depois do posto, nos separamos. Ele seguiu para Mazatlán, eu para Gomes Palácio. Antes da despedida me aconselhou a buscar a bênção dos caminhoneiros na igreja de São Cristóvão, na avenida principal. Prometi ir e, mesmo sem fé em santos, cumpri na manhã seguinte. Ao entregar a carga, o inspetor examinou os danos e concluiu que provavelmente havia sido um ataque com barras de ferro ou ganchos. Aceitei a versão oficial, assinei os papéis, recebi o pagamento e fui para um hotel barato. Naquela noite, o cansaço me venceu rapidamente, mas mal adormeci, um chiado de rádio me despertou com o corpo encharcado de suor frio. Era meu receptor portátil da mesinha de cabeceira. Ninguém o havia ligado. A estática produzia um som ritmado como passos no cascalho. Desliguei, enrolei numa toalha e joguei no lixo. Pela manhã, o encontrei de volta na mesa, limpo e com pilhas novas. Levei até um container de rua e o atirei lá dentro. Desta vez, não retornou. Desde então, sempre que cruzo trechos solitários durante a madrugada, vislumbro no espelho 2 pontos vermelhos brilhando à distância. Nunca se aproximam completamente, nunca se afastam de vez. Permanecem ali, lembrando-me constantemente de que existem estradas onde o perigo real não vem do asfalto ou das curvas. Aprendi que algumas viagens nos marcam para sempre, deixando cicatrizes que só nós podemos ver. Não sei o que habita entre as rochas da Pedregosa, mas sei que se alimenta do medo e da confiança excessiva dos motoristas. Por isso, deixo este relato como aviso para quem ainda acredita que conhece todos os perigos da estrada. Se algum dia você avistar 2 faróis flutuando na altura de uma pessoa, numa rodovia deserta, não questione, não pare, não hesite. Apenas acelere com toda a força e reze para que sua jornada termine em segurança, porque nem toda luz na estrada vem de onde deveria vir. Às vezes o deserto muda a gente de um jeito que não tem volta. Não é só o calor ou a solidão que machuca, é algo mais profundo, algo que entra na alma e não sai mais. Eu sempre achei que conhecia bem essas estradas, que tinha visto de tudo, um pouco dirigindo caminhão por tantos anos, mas tem coisas por aí que a gente não está preparado para encontrar. Coisas que fazem a gente questionar tudo que acreditava sobre o mundo. Meu nome é Hélio. Há 25 anos dirijo caminhão pelas estradas do México. Minha vida acontece entre viagens longas no volante, paradas em postos vazios e a luta de sempre contra o sono nas estradas que parecem não acabar nunca. O que vou contar aconteceu numa madrugada há 5 anos. Desde então, não consigo tirar isso da minha cabeça. Era fim de novembro, uma noite gelada e sem nuvens. Precisava fazer uma entrega em Nogales e decidi pegar o caminho pelo deserto de Sonora. Não era minha primeira passagem por lá, mas sempre respeitei aquela estrada. Tem algo nela que não sei explicar, uma sensação de vazio, de silêncio muito pesado. Quase não tinha carros naquela madrugada e a lua cheia clareava a paisagem seca. Rodei por horas esperando que o café da térmica me mantivesse acordado. O rádio quase não pegava naquela área, então só se ouvia meu motor e o barulho dos pneus no asfalto. Tudo corria normal, até que na beirada da pista vi algo que me fez parar na hora. Era uma mulher. Estava parada, toda vestida de branco, com um vestido que balançava suave no vento. Tinha cabelo preto e longo que descia sobre o rosto, tampando parte dele. Parecia nervosa, mexendo as mãos como se precisasse de socorro. Por impulso, parei alguns metros mais à frente.
Alguma coisa em mim sabia que não era para parar, mas a ideia de abandonar alguém sozinho no meio do deserto me parecia cruel. Apaguei o motor e saí da cabine carregando uma lanterna. Caminhei até onde tinha visto ela, mas não havia ninguém. A madrugada estava em silêncio total, só o barulho do vento passando pelos arbustos. Apontei a lanterna para o chão e vi algo que me deixou muito preocupado. Marcas de pé nu. Estavam marcadas claramente na areia, mas o estranho era que acabavam de repente a poucos metros da estrada, como se a pessoa tivesse sumido no ar. Senti um arrepio subir pelas costas. Tentei gritar por ela, mas não houve resposta. Depois de alguns minutos decidi voltar para a carreta, com o coração acelerado. Alguma coisa não batia. Voltei à viagem tentando não esquentar muito a cabeça com o que tinha acontecido. Porém, poucos quilômetros depois, a mesma figura surgiu outra vez mais adiante na pista. Agora estava quieta, com os braços caídos dos lados. Meu sangue congelou. Freiei novamente, mas algo me segurou de descer. Fiquei ali olhando ela do banco do motorista, tentando entender o que se passava. Acendi os faróis altos do veículo, mas só consegui confirmar que era a mesma mulher. Seu vestido parecia sujo agora e seu cabelo cobria totalmente o rosto. Um medo sem explicação tomou conta de mim. Sem desviar o olhar dela, coloquei a máquina para andar devagar. Quando passei ao lado dela, girei a cabeça para vê-la mais de perto, mas o que vi me cortou a respiração. Seu rosto, ou melhor, a falta dele. Onde deviam estar os olhos, nariz e boca, só havia pele lisa, como se jamais tivesse tido traços. Senti um aperto no estômago e pisei no acelerador, me afastando o mais depressa que consegui. Ainda podia sentir sua presença, como se sua imagem estivesse marcada na minha mente. Achei que tinha acabado, mas me enganei. Cerca de 20 minutos depois, comecei a ouvir sons estranhos dentro da cabine. Eram baixos no início, como se algo riscasse o teto. Tentei não ligar, pensando que fosse o vento, mas os sons ficaram mais intensos. Eram riscos, seguidos de pancadinhas fracas, como se alguém andasse sobre o caminhão. Minha pele se arrepiou toda. Não tinha jeito de algo estar lá em cima. Rodei mais alguns quilômetros brigando contra a vontade de olhar pelos espelhos. Por fim, juntei coragem e parei o caminhão numa área limpa. Peguei a lanterna de novo e desci. Ao redor de mim, o deserto estava mergulhado num silêncio de morte. Mirei a lanterna para o teto da carreta, mas não vi nada. Olhei todo o veículo procurando alguma pista do que poderia ter causado aqueles sons. Foi aí que vi. Na traseira do caminhão, onde ficavam as portas da carroceria, havia marcas de mãos. Eram pequenas, como de criança, mas estavam marcadas com uma espécie de pó preto, como cinza. Fiquei parado sem conseguir me mexer. Sabia que era impossível. Ninguém podia ter chegado até ali sem que eu visse. Sem querer demorar mais tempo no local, subi outra vez na cabine e voltei para a estrada. Meu único objetivo era escapar daquele deserto amaldiçoado. Mesmo assim, a sensação de que não estava sozinho não me largava. De vez em quando, olhava pelo retrovisor, certo de que algo ou alguém surgiria na parte de trás da cabine. Foi quando vi pelo canto do olho uma sombra no banco do carona. Não tive coragem de virar a cabeça. Minha respiração ficou sem ritmo e as mãos tremiam no volante. A sombra estava parada, mas sua presença era pesada, como se tomasse todo o espaço. Comecei a rezar baixinho, algo que não fazia desde pequeno. De repente, um frio intenso tomou conta da cabine, mesmo com o ar-condicionado desligado. Foi quando senti um sussurro perto do meu ouvido. Não entendi as palavras, mas eram geladas, como se alguém estivesse soprando diretamente sobre minha pele. Meu corpo travou. Queria parar o caminhão, mas algo me avisava que não devia fazer isso. Se parasse, seria pior. Dirigi durante o que me pareceram horas, até que finalmente vi as luzes de um posto de gasolina na distância. Nunca tinha sentido tanto alívio na vida.
Entrei rapidamente e parei o caminhão perto da loja. Desci cambaleando com as pernas moles e entrei no pequeno comércio. O funcionário, um senhor mais velho com cara calma, percebeu meu estado e me ofereceu uma cadeira. Contei sussurrando o que tinha me acontecido. Ele me escutou em silêncio, com uma cara séria. Quando terminei, simplesmente balançou a cabeça e disse: "Você não é o primeiro que vê algo assim por aqui. Este deserto guarda seus próprios segredos." Naquela madrugada, decidi não continuar minha viagem. Dormi no caminhão parado embaixo das luzes do posto. Mas mesmo ali, naquele lugar aparentemente seguro, tive sonhos ruins. Via a mulher de branco, seu rosto vazio me encarando da escuridão, e sempre ao fundo estava o som daqueles riscos. Desde então, fujo daquela rota. Ainda não sei o que foi que vi naquela madrugada, mas uma coisa é certa: o deserto não está vazio. E quando você está sozinho sob a luz da lua, às vezes ele se abre para mostrar seus segredos mais sombrios. Hoje, 5 anos depois, ainda penso naquela noite toda vez que pego uma estrada deserta. Às vezes, nas viagens longas, sinto como se algo tivesse ficado comigo desde aquela madrugada. Uma presença que me acompanha mesmo quando não quero. Por mais que tente me convencer de que foi só imaginação, no fundo, sei que o que vi foi real. Aprendi que o deserto guarda coisas que não conseguimos entender. E por mais dinheiro que me ofereçam, jamais voltarei a cruzar aquela estrada. Alguns lugares marcam a gente para sempre, e aquele pedaço de Sonora é um deles. O medo que sinto não é só da lembrança, mas da certeza de que ela ainda está lá, esperando o próximo viajante solitário que resolver parar para ajudar. Existe um tipo de solidão que só quem dirige caminhão conhece. É aquela que vem nas estradas vazias, quando você está sozinho com seus pensamentos e o barulho do motor por horas a fio. Pensei que conhecia todos os tipos de solidão, até descobrir que, às vezes, quando menos esperamos, essa solidão pode ser preenchida por algo que não deveria estar ali. Meu nome é Renato e vou contar o que me aconteceu, porque talvez assim outro motorista não passe pelo mesmo que passei. Tinha 35 anos em março de 2018 e dirigia um Volvo com carreta dupla para uma empresa de ração de Gomes Palácio, Durango. Naquela noite transportava 8 toneladas de farelo prensado para um galpão em Tizaiuca, Hidalgo. Saí da empresa às 9h10 da noite com tanque cheio e uma garrafa térmica quente no painel. Meu chefe sempre dizia para eu parar e dormir em Zacatecas, mas gostava de viajar de noite. As balanças ficam vazias e os ladrões preferem atuar depois de São Luís. Além disso, senti um cansaço esquisito, daqueles que se prendem atrás dos olhos e que nem café nem música conseguem tirar. Liguei o som, ajustei o banco e entrei na 49. Já eram quase 11h30, quando em território de Zacatecas aconteceu a primeira coisa estranha. O para-brisa ficou embaçado, como se alguém tivesse respirado ar gelado dentro da cabine, mesmo com o ar-condicionado desligado. Passei a mão no vidro e estava frio demais para uma noite de março no semideserto. Abri a janela, senti o cheiro do mato seco e segui em frente. Quando cheguei na região deserta de São Bento, uma neblina grossa apareceu do nada e cobriu as placas reflexivas da beira da estrada. Foi ali mesmo, no começo de uma reta que parecia infinita, que o espelho lateral me mostrou um brilho vermelho. Achei que fosse a lanterna traseira de outro caminhão, mas não tinha ninguém na frente nem atrás. Bebi café e me xinguei pelo cansaço. O brilho voltou, agora como 2 chamas que giravam na altura dos meus olhos, misturadas com a poeira das rodas. Não conseguia ver formato nenhum, só aquela cor intensa que parecia me observar. Uma pancada de metal balançou a carroceria. Parei, acendi o pisca-alerta e desci com a lanterna.
O ar cheirava a mato queimado. Conferi as amarrações, as portas, os lacres. Tudo normal. Voltei tremendo, travei as portas e continuei, convencido de que o sono estava me pregando peça. 15 quilômetros depois, cheguei no cruzamento com a estrada velha para Fresnilo. A neblina sumiu e o contorno dos morros ficou preto contra um céu sem lua. Foi quando o vi. Parado sobre a faixa branca na beira do abismo, havia um homem pequeno que mal chegava a 1,30 m. Vestia camisa branca e calças curtas molhadas até os joelhos. Não acenou pedindo carona, apenas ficou ali com os braços esticados e a cabeça caída como boneco quebrado. Pisei fundo no acelerador até o motor gritar. Pelo retrovisor, ele sumiu. Mas 3 curvas depois, atrás de uma placa enferrujada avisando sobre quedas de pedra, apareceu de novo bem no meio da pista. Freei com força, as pastilhas chiaram e fumaça cinza envolveu os faróis. A luz forte mostrou seu rosto, bochechas afundadas, boca torcida num sorriso de lobo, cavidades vazias e escuras. Meu coração disparou no peito e uma parte de criança em mim pensou que podia morrer só de susto. Não parei. O marcador de rotações chegou na zona vermelha enquanto o diesel chiava. Queria chegar em São Luís antes que algo pior acontecesse. Mas a madrugada é longa na 57 e o medo não tem pressa. Quando passei pelo posto militar abandonado de Santa Clara, senti o banco do passageiro afundar, o cinto esticar e um cheiro de ferro quente tomar a cabine. Não olhei para o lado. Sabia que os buracos vazios me estudavam. O painel fez um barulho. Problema no sistema dos faróis. Apagaram de uma vez a 110 por hora. Só as luzes do teto, ligadas em outro circuito, continuaram acesas, pintando o capô de vermelho como sangue. Freiei devagar, colando na faixa. O silêncio respirava no meu ouvido e dedos finos como osso tocaram meu braço. Não apertaram, só tremeram como testando a temperatura de um bicho. Cheguei em São Luís, com os olhos ardendo. Às 5h30 parei no posto da Santa Maria. O amanhecer cortava o horizonte de laranja sujo. Desabei no volante. Quando o frentista bateu na janela para cobrar, a primeira coisa que viu foi sangue seco no meu rosto. Não consegui falar. Entreguei o cartão e apontei para o tanque. Uma oficina ali perto examinou a carreta. Acharam o espelho lateral arrancado inteiro e o para-brisa rachado por dentro, como se algo tivesse batido de dentro para fora. Não tinha marca de batida na frente nem problema elétrico visível. Entreguei a carga em Tizaiuca, com 2 horas de atraso, e pedi férias sem pagamento. Desde então só aceito viagens curtas entre Durango e Torreón, sempre de dia. Muita gente não entende por que continuo dirigindo. Acham que caminhoneiro é máquina movida a quilômetro e diesel. Mas atrás de cada entrega tem conta vencida, filho esperando material escolar e compra fiada no mercado do bairro. Cresci vendo meu pai se matar nas estradas velhas de Chihuahua. Jurei não repetir o destino dele e mesmo assim aqui estou, perseguindo faixas brancas por um salário que sempre atrasa. No 3º dia em casa, descobri outra coisa. O relógio digital da cozinha parou nas 2h17, hora do primeiro encontro, mesmo com pilhas novas. Toda madrugada ouvia o barulho de um cinto sendo fechado no escuro do corredor, seguido de um suspiro vazio que gelava a sala. Minha mulher dizia que era trauma. Eu concordava para não assustar ela. Mas dormia escondido, com as chaves do caminhão, numa gaveta cheia de sal grosso e um crucifixo de madeira. 1 mês depois, aceitei uma viagem rápida para Sombrerete. Saí no almoço para fugir da noite. Mesmo com sol, uma sombra de neblina rastejava no asfalto. Na divisa com Durango, o espelho captou de novo o brilho avermelhado. Não era um lampejo, era o reflexo distorcido de algo sentado atrás de mim, tão perto que o vidro só mostrava a mancha brilhante dos seus buracos. Parei de repente e saí quase caindo.
Deixei o motor ligado e me afastei com o rádio portátil. O chiado engoliu a música que tocava e entre os ruídos entrou uma batida oca que seguia o ritmo do meu próprio coração. Um sargento da Guarda Nacional me achou andando perdido no acostamento. Quis me colocar na viatura. Recusei e caminhei 2 quilômetros até um posto de fiscalização. Quando voltamos, a carreta estava quieta, sem rastro de problema. Alguns colegas brincaram que talvez eu tivesse topado com o fantasma da 57, lenda antiga entre motoristas. Ninguém leva a sério porque dizem não mexe com quem anda acompanhado. Fiquei calado. Não tive coragem de confessar que aquela companhia procura entrar onde tem um cinto vazio e que no meu caso encontrou. O pior não foi a visão nem a mão gelada. Foi entender naquela noite que as estradas que achamos seguras se abrem para lugares que não vemos com os olhos alertas e que talvez nesta mesma noite o passageiro vazio volte procurando um lugar. Hoje sei que o medo pode ser pior que qualquer assombração. Vivo com a sensação constante de que algo me observa pelo retrovisor, que cada sombra na estrada pode ser mais do que parece. Às vezes, quando mudo de faixa e a luz da cabine pisca sem razão, sinto o cinto se apertar sozinho. Então acelero com desespero, porque sei que talvez seja tarde demais, que o passageiro pode já estar ali do meu lado, esperando pacientemente para me acompanhar, até que um de nós dois desista primeiro. O problema é que não sei mais se sou eu quem está dirigindo, ou se é ele quem escolhe para onde vamos. Tem noites que mudam a gente para sempre. Noites que a gente gostaria de esquecer, mas que ficam grudadas na memória como uma marca que nunca sai. Eu sempre fui um cara prático, que não acreditava em mistério nem em coisa de outro mundo. Dirigia caminhão há anos, conhecia as estradas como a palma da mão e achava que já tinha visto tudo, até aquela madrugada que me mostrou como eu estava errado. Meu nome é Rafael e há mais de 20 anos rodo pelas estradas do México. Já peguei rotas vazias que poucos motoristas têm coragem de encarar, e nessas viagens longas aprendi a curtir a solidão e o silêncio das madrugadas. O que vou contar aconteceu numa viagem entre Mazatlán e Mexicali. Era uma estrada que eu conhecia bem, mas naquela noite alguma coisa estava diferente. O céu estava preto, sem lua, e as poucas estrelas que apareciam pareciam se esconder atrás de uma cortina escura. A pista seguia reta, sem sinal de cidade por perto, e o ronco do motor era o único barulho que cortava o silêncio pesado. Tudo rolava normal, até que lá longe vi uma luz fraca que brilhava na escuridão. No começo, achei que fosse algum poste abandonado ou a placa de algum posto fechado. Mas conforme eu chegava mais perto, percebi que a luz não se mexia, não piscava nem tremulava. Ficava parada no mesmo lugar, como se estivesse flutuando no ar. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Meu coração começou a bater forte, e mesmo tentando encontrar uma explicação normal, algo me dizia que aquilo não era coisa comum. Diminuindo a velocidade, prestei atenção na origem daquele brilho. A luz saía de um ponto bem na beira da estrada, numa área onde parecia não ter passado ninguém há muito tempo. A via ficava mais estreita e o mato fechado crescia dos dois lados, transformando o caminho numa espécie de túnel escuro. Cada quilômetro que passava, o ar ficava mais gelado e pesado, e a solidão, que antes me acalmava, começou a parecer perigosa. Não consegui evitar a sensação de que algo me vigiava da escuridão. Aquela luz sem explicação parecia vir de algum canto escondido entre as plantas, como se quisesse mostrar um segredo que era melhor não descobrir. Minha cabeça, sempre focada na lógica, lutava entre o que era real e o que podia ser coisa sobrenatural. Foi aí que entendi que a estrada tinha deixado de ser meu lugar seguro.
quase meia-noite, encontrei uma pequena área de descanso na lateral da pista. Resolvi parar o caminhão e sair para esticar o corpo, esperando que o ar da madrugada espantasse a preocupação que estava me dominando. O clima estava congelante e cada respiração parecia carregar o eco de vozes perdidas no tempo. Sem entender direito o que me empurrava, comecei a andar na direção daquela luz misteriosa. Caminhando entre o mato e as sombras, cheguei numa curva, onde a vegetação ficava quase impossível de atravessar. Foi lá que meus olhos viram algo que me fez gelar o sangue. Uma cruz velha de madeira, meio escondida entre os arbustos e toda coberta pelo tempo. A cruz, comida pelo tempo, tinha escritos quase apagados e uma data de mais de 10 anos atrás. Parecia ter sido colocada ali em memória de alguém. E naquele momento, a luz que tanto me incomodava ficou ainda mais forte, como se viesse de trás daquele símbolo abandonado. Com o coração disparado, me aproximei devagar, sentindo que cada passo me jogava num buraco de sentimentos assombrados. A madeira gelada e os símbolos desgastados me contavam sobre um passado cheio de desgraça, de vidas que acabaram cedo e promessas que nunca foram cumpridas. A sensação de que a própria morte tinha parado naquele lugar ficou quase impossível de aguentar. Não era meu costume parar para pensar em coisas de outro mundo, mas naquela noite a lógica parecia ter sumido e meus sentidos se entregaram a um medo primitivo. Sem conseguir entender completamente, voltei para o caminhão com a imagem da cruz e da luz gravadas na minha mente. Retomei a viagem, embora cada quilômetro me fizesse sentir como se algo me seguisse, me vigiando na escuridão. O barulho normal do motor virou um lembrete constante da presença estranha, e o silêncio, que antes me consolava, se transformou num sussurro ameaçador. A solidão da madrugada tinha virado um eco de choros antigos e cada sombra parecia guardar segredos sombrios demais para serem descobertos. Durante o resto da viagem, minha forma de ver a estrada mudou para sempre. Os clarões de luz na distância se tornaram sinais de mau agouro, e a brisa da noite parecia trazer vozes de um passado que não volta mais. A cada curva, a sensação de ser vigiado ficava mais forte, e a ideia de que aquele brilho era a aparição do espírito de alguém que não tinha encontrado paz me invadia sem parar. Mesmo tentando me convencer de que era só efeito do cansaço, no fundo do meu ser sabia que tinha visto algo que ia contra toda a explicação normal. Quando cheguei no destino, parei numa área de descanso. Mesmo tendo terminado minha jornada, a falta de sono me deixou acordado por horas, e toda vez que fechava os olhos, a imagem da cruz e da luz voltavam pedindo minha atenção. Enquanto tentava dormir, minha mente mergulhava num rodopio de lembranças e sentimentos confusos. Nos dias que se seguiram, tentei explicar a experiência de forma simples, botando a culpa no cansaço e na pressão das horas longas dirigindo. Mas em conversas com outros caminhoneiros, descobri que não era o único a ter vivido coisas estranhas naquela rota. Histórias de luzes que andavam sozinhas, vultos embaçados e presenças sem explicação saíam de boca em boca, embora muitos preferissem rir e descartar essas histórias como coisa da imaginação. Mas nas minhas noites sem sono, a lembrança daquela cruz desbotada e da luz que não parava me perseguia com a certeza de que tinha visto algo real. Algo que ia além do que conseguimos entender. Aquela madrugada em que a morte e o mistério apareceram, me deixou uma cicatriz invisível, uma ferida que não quer sarar. Toda vez que o entardecer pinta o horizonte e a estrada vira um caminho para o desconhecido, sinto que essa presença volta para me lembrar que existem forças neste mundo que fogem da lógica. O ronco do meu caminhão vira uma batida que acompanha meu medo e a solidão da viagem é cortada por lembranças que não consigo apagar. Dentro do meu veículo,
Nesses momentos em que a rotina se dissolve no tamanho da noite, me pego pensando sobre a linha fina que separa a vida da morte. A experiência me ensinou a respeitar esse limite, a entender que às vezes o que não tem explicação irrompe na mesmice e deixa uma marca que não sai da alma. A luz misteriosa e a cruz esquecida viraram símbolos de uma realidade escondida onde a dor e a solidão se misturam com o terror do desconhecido. Continuo dirigindo, marcado pela experiência, sabendo que em cada curva escura se esconde a chance de me encontrar novamente com aquilo que enfrentei naquela noite. A solidão do caminho já não me dá a paz de antes. No lugar disso, me acompanha a certeza de que existem presenças que vão além do tempo e da razão. Hoje, quando paro para descansar em algum posto isolado, ainda penso naquela cruz perdida no mato e na luz que não tinha explicação. Por mais que tente esquecer, sei que aquela experiência mudou algo dentro de mim. Aprendi que algumas estradas guardam segredos que é melhor não descobrir, mas quando a gente tropeça neles, fica marcado para sempre. A cada quilômetro que rodo, carrego comigo a lembrança daquela noite e a certeza de que, mesmo dirigindo sozinho, nunca estou completamente só. Tem decisões na vida que a gente toma por desespero e que depois assombram para sempre. Escolhas que parecem simples no momento, mas que abrem portas que deveriam ter permanecido fechadas. O que vou contar aconteceu porque escolhi o dinheiro fácil em vez de ouvir minha consciência. Essa foi a pior decisão da minha vida, e agora vivo com o peso de saber que servi de passagem para algo que jamais deveria ter cruzado para o nosso mundo. Prefiro não dizer meu nome, porque as estradas fazem quem conta o impossível pagar um preço alto. Dirijo há 40 anos um caminhão que comprei juntando cada centavo e pensava conhecer todos os segredos da rodovia 57 até aquela madrugada de 17 de agosto de 2003, quando aprendi que mapas não servem para nada quando a realidade se rasga como tecido velho. A oferta apareceu na hora do almoço, enquanto eu verificava os fluidos na pensão de motoristas de Veracruz. Um sujeito com jeito de falar estranho oferecia uma fortuna para levar uma só caixa de ferro até uns terrenos perto de Matehuala. Nada de papelada, nada de mexer na carga, nada de paradas pelo caminho. Se aparecesse alguma complicação, eu seguiria ordens mandadas para um aparelho de comunicação por satélite que me entregariam junto com a primeira parte do dinheiro. Meu instinto gritou para recusar, mas a dívida da oficina me fez aceitar na hora. Pontualmente às 5 da tarde, passei pelo portão oxidado de um porto quase vazio. Não tinha carregadores gritando nem movimento, apenas o som da maré batendo nos pilares de concreto. 3 trabalhadores de uniforme limpo carregaram na minha carroceria um container negro de aço. Enquanto ajustavam as travas e cabos, me deram um envelope com a metade do pagamento e o telefone. Na telinha piscava um recado: mantenha 95 km por hora. Rádio desligado. Entrei na rodovia 150D com o entardecer refletindo no retrovisor. A máquina andava tranquila, mas chegando em Orizaba, o painel começou a piscar. Os marcadores desceram para 0 e voltaram ao normal. Logo depois o rádio, apagado desde a partida, explodiu numa mistura de vozes que não conseguia entender. Desconectei a energia e segui em frente. A névoa desceu pesada em Fortim. Numa volta avistei um vira-lata esquelético parado no acostamento. Meu farol passou direto por ele sem fazer sombra nenhuma. Depois do túnel, a escuridão ficou tão grossa que parecia entrar pela ventilação da cabine. Conferi o espelho. Uma patrulha com sinais azuis me seguia sem fazer barulho de sirene. Reduzi a marcha, mas a ordem de parar nunca veio. Outra patrulha igual fechou as pistas e me forçou a parar. 5 vultos saíram de lá.
Roupas pretas sem emblemas, caras vazias como boneco de cera. Um socou a porta e, com voz sem vida, mandou abrir a bagagem. Comecei a explicar a situação, mas outro já estava subindo com um martelo pesado. Na primeira martelada saiu lá de dentro um gemido nojento que congelou minhas entranhas. Enfiei a embreagem, coloquei em primeira e parti para cima da viatura que tapava a passagem. Ouvi o barulho do para-choque se quebrando, mas não diminuí. Fiquei esperando tiros que nunca vieram. Quando olhei no retrovisor, as patrulhas tinham ficado para trás, paradas, molhadas pela garoa que começava a pingar miúda. Conforme deixava os últimos lugarejos da costa, percebi uma coisa assustadora. Os poucos veículos me ultrapassavam com pressa danada e, quando a luz batia no compartimento, disparavam como se estivessem fugindo de fogo invisível. No pedágio de Soledad, o funcionário atirou o troco de longe e fechou a janelinha de metal sem nem esperar obrigado. Seguindo para Rio Verde, na planície de Vasques, a cabine foi esfriando. O medidor de temperatura externa mostrava 20 graus. Mesmo assim, minha respiração saía em nuvenzinhas brancas e uma película de gelo fino cobriu o espelho retrovisor. Do compartimento não vinha ruído nenhum, como se a coisa lá dentro estivesse juntando energia. O silêncio assombrava mais que as pancadas. Mais adiante, o aparelho por satélite fez um barulho, nova mensagem, um desenho igual ao que estava marcado na caixa e as palavras "Atenção, curva perigosa". 10 segundos mais tarde, apareceu uma curva que não tinha em nenhum dos meus mapas. Freiei e passei de raspão pela beira. Se tivesse mantido a velocidade comum, teria voado barranco abaixo. Entendi que quem controlava as mensagens não queria me matar, apenas me ter na coleira. Cada quilômetro que passava, pulsava como coração doente. Segurava o volante com força, ouvindo como o conteúdo do container batia lá dentro, cada vez mais violento. Quando o painel pifou e o motor começou a engasgar, tive que parar numa área de descanso largada às traças. A tampa já tinha uma rachadura. Saía dela um vapor esverdeado com cheiro de ferro adocicado. O telefone tremeu na minha mão. Se a caixa abrir, vá para o quilômetro 312 da estrada secundária. A estrada secundária corria quase junto com a 57, sem pedágios e com menos fiscalização. Dei partida no motor, que por milagre respondeu, e fui seguindo as coordenadas. A cada buraco, aquilo lá dentro martelava o metal, junto com um grito que juntava choro de bebê e urro de bicho machucado. Tinha medo de que a tampa cedesse, mas as amarrações aguentavam firme. 2:30 da manhã, quando vi a placa entortada do quilômetro 312. Peguei uma estradinha de chão que cortava um campo aberto e encostei o caminhão na frente de um barracão destelhado. O motor e os faróis se apagaram sem eu mexer em nada. Desci segurando a lanterna. O ambiente estava eletrizado e fazia os pelos do meu braço ficarem em pé. No meio do terreno, brotou uma risca de luz azul que se abriu feito portão, mostrando um interior que roncava baixo. Daquela entrada, saíram formas que pareciam pessoas, mas sem feições definidas, todas brilhando com uma luz de neon. Voaram até o container e com um movimento derreteram a chapa. A tampa despencou em silêncio total. O que saiu de lá não tem nome em livro nenhum. Era uma bagunça de escamas, patas rachadas e ossos entortados, tudo encimado por uma boca cheia de dentes de gente. Berrou com um monte de vozes misturadas e se rastejou para a abertura brilhante. As formas se afastaram para dar passagem. Quando o corpo sumiu completamente, as luzes se apagaram. O compartimento ficou vazio e soltando fumaça, as amarrações viradas cinza. No fundo de metal, tinha um símbolo vermelho flutuando alguns dedos acima, sem esquentar nada. Voltei cambaleando para a cabine. No banco do carona estava uma pasta que não tinha estado lá antes.
Lá dentro, pilhas de dinheiro novinho e um cartão branco. Serviço concluído. Esqueça tudo. Senti uma coceira na nuca, como se alguém estivesse soprando minha espinha. Liguei o motor sem olhar para trás, voltei para a rodovia e dirigi até amanhã pintar de alaranjado as terras planas de Potosí. Hoje recuso qualquer carga sem documentação, mesmo que tenha que passar necessidade. Tem noites que acordo na certeza de que algo está riscando a porta da minha casa sobre rodas. Fecho os olhos e ouço aquele grito misturado, choro e rugido, enquanto o volante treme de novo nas minhas mãos. Vivo agora com uma culpa que me corrói por dentro. Sei que naquela noite eu não fui apenas um motorista fazendo uma entrega. Fui um facilitador. Alguém que abriu uma passagem entre mundos que deveriam permanecer separados. O dinheiro que recebi nunca compensou o peso de saber que, por ganância e desespero, ajudei algo terrível a chegar até aqui. Às vezes me pergunto quantas outras pessoas como eu existem por aí, carregando segredos sombrios e vivendo com o remorso de terem servido de ponte para o impossível. A diferença é que eu resolvi contar, na esperança de que outros não cometam o mesmo erro que eu cometi naquela maldita noite de agosto. Tem coisas que a gente vê na vida que grudam na nossa mente e nunca mais saem. Imagens que voltam nos nossos sonhos, que aparecem quando menos esperamos, que transformam a nossa forma de ver o mundo. Eu sempre achei que essas histórias de assombração eram papo furado, coisa de gente que não tinha o que fazer. Até o dia em que vi algo que mudou tudo isso. Agora sei que existem encontros que marcam a gente para sempre, que fazem a gente questionar se realmente conhece o mundo em que vive. Foi em 2016, quando estava trabalhando com transporte de carga no norte da Argentina. O dia começou normal, só mais uma viagem nas estradas sem fim. Mas o destino tinha guardado para mim algo que mudaria minha vida para sempre. Dirigindo por quilômetros de asfalto quente, o calor e a solidão criavam um clima quase de sonho. Quando vi um posto de gasolina abandonado, resolvi parar para descansar e fumar um cigarro, sem saber que aquele momento seria o começo de um pesadelo que me perseguiria. Sentado numa cadeira velha de ferro, com o cigarro tremendo entre os dedos, deixei meu olhar se perder no horizonte vazio. Foi então que o vi. Lá longe, perdido na paisagem seca e vazia, estava a sombra de um palhaço. Não era uma figura alegre ou engraçada, mas uma presença sombria, completamente parada, com um olhar que parecia furar minha alma. No começo, achei que fosse alguma brincadeira idiota, mas conforme o tempo passava e aquela coisa continuava no mesmo lugar, comecei a duvidar do meu próprio juízo, sem fazer o menor movimento, com uma quietude estranha que não fazia sentido. Aquela criatura parecia um fantasma de outro mundo. Ainda lembro do arrepio que subiu pela minha coluna enquanto fumava devagar. Cada tragada virou uma tentativa desesperada de espantar o medo que crescia dentro de mim. Meus olhos grudados naquela sombra não conseguiam parar de reparar nos detalhes. A tinta descascada no rosto, um sorriso estranho e forçado, e aqueles olhos pretos que pareciam esconder coisas terríveis. A tensão era tão forte que por alguns momentos senti como se o tempo tivesse parado, me forçando a encarar o terror do que não tinha explicação. Por fim, com o coração disparado, decidi que era melhor ir embora. Liguei o caminhão e quando olhei pelo espelho, vi que a figura tinha sumido completamente, mas sua imagem ficou marcada para sempre na minha memória. Naquela noite, o sono virou meu maior inimigo. Pesadelos horríveis tomaram conta do meu descanso, sempre com o rosto daquela coisa aparecendo do nada, torcido em caras de horror que não eram humanas.
Em cada sonho ruim, seus olhos me seguiam, transformando cada vez que eu acordava numa batalha contra a sensação de estar de volta naquele posto maldito. Aos poucos, essa experiência virou uma obsessão. A imagem não saía da minha cabeça nem por um segundo, e o medo se tornou meu parceiro constante na solidão das estradas. Quando voltei ao trabalho, cada quilômetro virou uma viagem cheia de nervoso e agonia. Durante as noites, quando a escuridão cobria tudo e a estrada parecia não ter fim, comecei a perceber clarões rápidos no espelho retrovisor, vultos que lembravam a forma da criatura. Às vezes, durante paradas rápidas em postos ou cidades perdidas, tinha a sensação de que os olhos daquela coisa me vigiavam das sombras, como se estivesse esperando a hora certa para aparecer de novo. O sentimento era tão forte que, mesmo tentando explicar o que tinha acontecido de forma simples, não conseguia me soltar do medo que me prendia. Uma noite, dirigindo por uma estrada vazia e isolada, começou a chover pesado, formando poças que espelhavam a luz dos faróis do meu caminhão. O clima ficou surreal, como se o mundo inteiro tivesse virado um pesadelo molhado. Foi então que, num reflexo inesperado no vidro, vi de novo a figura. Não era só um reflexo comum, mas algo que se mexia de um jeito estranho e devagar, como se até o tempo estivesse curvado ao redor dele. O pavor tomou conta de mim, e por um momento senti que a realidade estava virando uma mistura de pesadelo e vida real, onde cada sombra guardava algum segredo terrível. O terror não ficava só nesses momentos isolados. Com o tempo, a presença começou a invadir minha vida de jeitos mais discretos e constantes. Numa parada numa cidadezinha, enquanto andava por ruas vazias, olhando as vitrines sujas de poeira, meus olhos bateram numa foto velha pendurada na janela de uma loja. Lá, numa imagem desgastada pelos anos, aparecia uma criatura de cara magra e abatida, com uma expressão tão perturbadora que me fez tremer. A parecença era de gelar o sangue. Era como se aquela foto tivesse sido tirada muito tempo atrás, mas agora ganhava vida nova na minha mente, me lembrando que meu encontro não tinha sido só coincidência. Cada viagem virou um monte de medos e sinais ruins. As noites se arrastavam em horas infinitas sem sono, onde o silêncio só era quebrado pelo ronco constante do motor e o sussurro do vento. A solidão da estrada, que antes me consolava, tinha virado uma prisão onde cada quilômetro atravessava um lugar cheio de vultos e fantasmas. Comecei a escrever tudo numa caderneta velha, cada detalhe, cada sensação esquisita, tentando de alguma forma entender o que estava me acontecendo. Anotava sobre o suor frio na pele, a tensão pesada no ar e o bater desenfreado do meu coração que parecia acompanhar o ritmo de um destino que não tinha como evitar. Uma madrugada, num lugar isolado, onde a estrada se separava em caminhos que sumiam na escuridão, parei num lugar alto e solitário para tentar acalmar meu desespero. O frio da noite e o silêncio pesado me cobriam, e naquele instante senti mais uma vez a presença clara da coisa. Não dava para ver direito, mas ela se mostrava na borda do que eu conseguia enxergar, uma sombra que se movia devagar e com cuidado, como se me desse tempo antes de partir para cima. Minha respiração ficou difícil e por muito tempo o mundo pareceu ter parado. A única coisa certa era que, mesmo eu tentando fugir, o terror não ia me largar. Nos meses que se seguiram, a figura virou uma espécie de praga silenciosa. Cada estrada, cada parada parecia ter sido marcada para trazer de volta aquela imagem assombrosa. Às vezes, no meio do nada do deserto, o reflexo de um farol ou a luz fraca de uma placa me faziam sentir que não estava sozinho. O formato da presença se misturava com a paisagem, como se a própria natureza estivesse conspirando para esconder ou mostrar o mistério.
Em alguns momentos, me pegava dirigindo sem destino certo, empurrado por uma força que não via, que me puxava para lugares onde o passado e o presente se confundiam num entardecer eterno. As noites se enchiam de pensamentos sombrios, da certeza de que a solidão e a escuridão podiam dar vida a horrores que nem dava para imaginar. A criatura, com aquele olhar que atravessava tudo, tinha virado o símbolo de um destino selado, a representação de algo ruim que tinha atravessado a linha fraca entre a realidade e o pesadelo. Não conseguia parar de me perguntar se aquela presença era resultado de uma maldição antiga, um eco de alguma coisa esquecida, ou apenas a aparição de uma mente cansada e machucada pelo peso da solidão. Sempre que o vento balançava na solidão da estrada, eu jurava ouvir um sussurro baixo, como se uma voz estranha tentasse falar segredos proibidos, ecoando no vazio da alma. Durante o tempo que passou, aprendi a viver com essa preocupação, a aceitar que existem casos na vida que fogem do entendimento e que, mesmo parecendo normais, podem transformar a vida numa sequência de momentos de horror e confusão. Hoje, quando paro num posto numa região afastada, não consigo evitar a sensação de que a história pode se repetir, de que o passado pode voltar. O ambiente fica pesado e sufocante. A noite cai como uma cortina escura sobre tudo. Por um instante rápido, meus olhos podem se encontrar com uma figura distante que lembra aquela imagem parada e terrível. A estrada que um dia foi meu lugar de paz virou o palco de um encontro sem explicação com algo que vai contra toda a lógica. Um encontro que mudou minha vida e que ainda hoje me persegue nos meus sonhos. Não consegui me livrar desse terror que se esconde em cada curva da estrada. A imagem da criatura virou uma presença constante, um fantasma que me acompanha na solidão da noite e que aparece às vezes no reflexo do para-brisa ou na escuridão de uma parada inesperada. Hoje sei que algumas coisas que vemos podem mudar a gente para sempre. Continuo dirigindo, mas agora sempre olho para trás, sempre com medo do que posso encontrar na próxima curva. O pior não é a lembrança daquele dia, mas saber que talvez ela ainda esteja por aí, esperando o momento certo para aparecer de novo. Cada quilômetro que rodo é um lembrete de que o mundo tem coisas que a gente não entende, coisas que preferíamos nunca ter visto. E por mais que eu tente esquecer, sei que aqueles olhos ainda me seguem, sempre me observando, sempre esperando. Às vezes, o trabalho leva a gente para lugares que é melhor nem ter conhecido. Lugares que ficam marcados na nossa mente para sempre, que fazem a gente questionar se realmente vale a pena ganhar dinheiro assim. Eu sempre pensei que dirigir caminhão era só uma profissão como qualquer outra, que o único risco era cansar demais ou dormir no volante. Nunca imaginei que uma parada simples para descansar pudesse mudar minha vida de um jeito tão terrível. Sou de Sonora e há anos dirijo pelas estradas vazias, passando por terras secas e cidades abandonadas. Mas naquela noite, enquanto levava uma carga para um lugar distante, minha vida virou um pesadelo do qual ainda não consegui sair. Tudo começou numa parte da estrada onde quase não passa ninguém, onde o silêncio da madrugada pesava mais que qualquer carga que eu carregasse. Era meia-noite quando resolvi parar num lugar longe de tudo, perto de uma fazenda abandonada, para dar uma descansada. O clima estava sinistro. A lua cheia mal clareava a terra seca e o vento falava baixo entre as ruínas como se quisesse contar segredos antigos. Minha cabine, que sempre foi meu cantinho seguro, virou uma prisão escura cheia de mau agouro. Enquanto estacionava e me arrumava para dormir, senti um arrepio subir pelas costas. O ar estava carregado de uma presença esquisita, uma mistura de nervoso e desespero. Mesmo assim, resolvi não ligar para essas coisas e tentar descansar.
Logo, a paz foi quebrada por choros de partir o coração que cortavam o silêncio da madrugada. Eram gritos de mulher, mas não tinha ninguém à vista. Não havia sinal de outra pessoa naquele lugar perdido, e mesmo assim os sons ficavam cada vez mais fortes e mais perto. Não conseguia evitar pensar nas histórias locais, essas que os caminhoneiros mais velhos contavam nos postos de gasolina. Falavam de almas penadas, de mulheres que sofreram coisas horríveis e que agora andavam por aí buscando vingança ou paz. Naquela noite, essas palavras ganharam um significado apavorante e o frio nos meus ossos ficou mais forte ao lembrar do que já tinha me acontecido antes. Lembro de ter escutado boatos sobre uma fazenda em ruínas, um lugar onde o tempo parecia ter parado e onde se ouvia gritos na escuridão. E agora, ali mesmo, no lugar onde tinha parado, a força dos gritos me obrigou a sair da cabine. Tremia não só de frio, mas de medo ao pensar no que poderia estar acontecendo lá fora. Com o coração disparado, acendi a luz da cabine para tentar espantar as sombras que se mexiam no canto dos meus olhos. Foi aí que vi uma sombra quase invisível passando pela janela. Não era humana, nem parecia coisa da minha cabeça cansada. A figura escura e sem forma parecia estar me olhando direto, como se quisesse me avisar de algum perigo. Naquele momento, meu instinto gritou para eu fugir, mas o pânico me deixou grudado no lugar. A imagem daquela sombra ficou marcada na minha memória, uma lembrança eterna do que não tem explicação. Com as mãos tremendo e sem entender o que estava rolando, corri para subir no caminhão. Liguei o motor só pensando em sair daquele lugar amaldiçoado. Mesmo conseguindo me afastar da fazenda, os gritos continuaram, fazendo eco longe e me seguindo por vários quilômetros. Essa sensação de estar sendo perseguido, de que algo se recusava a me deixar em paz, grudou na minha mente, me marcando com um medo que parecia não ter fim. Os dias que vieram foram uma mistura de noites sem dormir, desconfiança e lembranças que não queriam sumir. Durante minhas viagens, cada quilômetro era um lembrete daquela madrugada. Em cada parada sozinho, em cada sombra que crescia no fim da tarde, a imagem dessa figura fantasma voltava na minha cabeça. Comecei a pesquisar, a perguntar para outros caminhoneiros que, como eu, tinham passado por aquela estrada vazia. As histórias eram assustadoramente parecidas. Paradas em lugares esquecidos, barulhos sem explicação e presenças que apareciam no canto da vista. Uma dessas histórias, contada baixinho entre colegas de estrada, falava de uma mulher que tinha morrido de forma violenta num acidente numa fazenda antiga. A tragédia tinha deixado uma marca que não sai na região, e desde então diziam que seu espírito se recusava a descansar em paz, querendo vingança contra quem, sem saber, incomodava seu lugar. Com cada história, minha própria experiência ganhava novos significados. Será que minha parada, por acaso, me colocou em contato com essa mesma presença? Ou será que a sombra que vi era só um reflexo de um passado sangrento se repetindo para sempre na escuridão? O medo começou a me comer por dentro, e o que antes era rotina na estrada virou um sofrimento sem fim. A solidão do caminho ficou impossível de aguentar, e a cada quilômetro sentia que a escuridão me vigiava. Mesmo com toda a lógica, a razão e tudo que sempre achei seguro, uma sensação de que algo ruim ia acontecer se instalou na minha alma. Os sussurros do vento pareciam carregar mensagens que não dava para entender, e as sombras que dançavam na madrugada me lembravam que nunca estava sozinho. Uma noite, depois de vários dias de agonia, me encontrei dirigindo por uma estrada conhecida. A paisagem parecia ter mudado. A neblina desceu pesada, transformando cada árvore e cada placa em figuras deformadas. O silêncio era de cemitério e o único som que escutava era o motor roncando na solidão da madrugada. Foi então que, sem querer, vi uma figura na beira da estrada. Por instinto, freei na hora.
A imagem quase fantasma parecia flutuar na escuridão. Não era mais que uma sombra sem forma definida, mas com uma presença tão forte que o terror tomou conta de mim. Não tive tempo de pensar. Com o coração na boca, voltei a andar pisando fundo no acelerador, com o desespero de quem foge de um destino sem escape. Cada quilômetro era um pedido para esquecer, uma tentativa desesperada de apagar a lembrança daquela madrugada do inferno, mas as lembranças se grudavam em mim, que não paravam, como uma maldição que se repete a cada curva do caminho. Essa experiência me obrigou a repensar minha vida. Antes, a solidão na estrada era uma companhia silenciosa, mas agora tinha virado uma sombra constante, me lembrando que a vida está cheia de mistérios e forças que fogem do nosso entendimento. As noites sem dormir, os sussurros que não paravam e a sensação de estar sendo observado eram parte de um novo capítulo na minha vida, onde a linha entre a realidade e o sobrenatural tinha sumido para sempre. Me obriguei a continuar, a não parar por causa do medo, mas no fundo sabia que aquilo tinha mudado algo em mim. A estrada já não era só um jeito de ganhar dinheiro, mas um palco onde a história de uma mulher perdida e uma fazenda amaldiçoada se misturavam com o meu destino. A cada quilômetro me perguntava se algum dia conseguiria deixar essa noite para trás ou se minha alma estaria condenada a vagar para sempre entre sombras e sussurros. O trauma virou parte do meu dia a dia. As viagens longas no volante se enchiam de pensamentos sombrios e da sensação de que algo me seguia. Tinha noites que, ao parar em algum lugar isolado, me pegava olhando fixo para o horizonte, tentando ver algum sinal, alguma figura que me lembrasse daquela madrugada na fazenda abandonada, mas só encontrava o reflexo dos meus próprios medos na escuridão da paisagem. Com o tempo comecei a escrever minhas experiências num caderno, um jeito de desabafar a agonia que me atacava toda hora. Escrevia sobre a incerteza, o terror que me cercava e a sensação de que a morte, ou algo parecido com ela, rondava cada quilômetro do meu caminho. Não buscava pena nem consolo, só a necessidade de colocar no papel o que não tinha explicação, de dar forma ao que não se podia tocar. Cada palavra era um grito mudo, uma tentativa de entender a força que me jogou num buraco sem volta. A busca por respostas me levou a mexer em papéis antigos e em histórias de caminhoneiros velhos. Descobri que naquelas terras as tragédias não eram casos isolados, mas coisas que se repetiam num ciclo de dor e desespero. Falava-se de promessas esquecidas, de rituais terríveis e de espíritos que se recusavam a deixar o lugar onde tinham sofrido suas piores dores. A figura que vi naquela noite não era a única. Era uma aparição de um horror antigo, de um choro de muita gente que fazia eco na solidão da madrugada. Mesmo tentando me convencer de que tudo tinha sido coisa da minha imaginação, cada nova história, cada novo encontro confirmava que minha experiência foi real. A estrada virou um cenário do que não tem explicação, onde cada sombra podia esconder um segredo desumano. A tensão chegou num ponto que meus sonhos viraram pesadelos reais, e cada amanhecer era uma briga contra a falta de sono e o terror que tinha se plantado dentro de mim. Hoje, escrevendo essas palavras, a lembrança daquela noite continua viva, como uma cicatriz que não sai da minha mente. O medo e o espanto se misturaram numa combinação de aceitação e alerta constante. Toda vez que pego o volante, sinto que a escuridão pode voltar a entrar no meu caminho, que em algum momento os gritos daquela mulher e a sombra na janela vão aparecer de novo para me lembrar que há forças que nunca deveríamos enfrentar. E assim, enquanto a estrada se estende na minha frente, continuo dirigindo sabendo que na escuridão sempre estão à espreita os fantasmas do passado. A cada quilômetro, a estrada me puxa mais perto de um destino incerto,
Um destino onde a realidade e o horror se misturam numa coisa só. Aprendi que, às vezes, os terrores mais reais são os que se escondem na chatice da noite e no eco de gritos que nunca acabam. A experiência me deixou uma marca que não sai, um lembrete de que há noites em que o medo fica tão real que é quase impossível de aguentar. Hoje, evito aquela região a todo custo. Quando surge algum frete que passa por lá, arranjo uma desculpa qualquer e recuso o trabalho. Pode até parecer bobagem para quem não passou por isso, mas sei que existe algo naquela fazenda abandonada que é melhor deixar em paz. Às vezes o dinheiro não vale o risco, e essa foi uma lição que aprendi da pior forma possível. Cada vez que passo perto daquela área, mesmo de longe, sinto aquele frio na barriga e acelero até sair da região. Porque sei que, se eu parar novamente naquele lugar, talvez dessa vez não tenha sorte de conseguir fugir. Caminhoneiro velho sempre tem história para contar. Desde que comecei a dirigir, ouço os colegas falando de coisas estranhas que viram na estrada. Luzes que seguem o caminhão, vozes no rádio, sombras que aparecem do nada. Sempre achei que era papo de quem tinha bebido demais ou estava cansado demais. Até descobrir na pele que algumas dessas histórias são reais e que certas superstições existem por um motivo. Naquela madrugada, saindo de Gomes Palácio em direção a Durango, eu não fazia ideia de que tudo ia mudar na minha vida. Era uma dessas noites geladas, onde a escuridão parece engolir qualquer luz que você tenta fazer. Tinha acabado de sair de uma fila enorme de caminhões numa área de descanso. A carga que eu levava não podia atrasar, então resolvi pegar a via comum para não perder tempo nos pedágios da rodovia. Medo? Nem passava pela minha cabeça. Conhecia aquela rota direitinho, já tinha rodado por ali mais vezes do que conseguia contar. Me achava um cara pronto para qualquer coisa. Mas aquela madrugada tinha algo diferente no ar. Conforme ia andando, percebi que não cruzava com ninguém, mesmo ninguém. Nem carro, nem moto, nem outro caminhão. Só eu cortando o silêncio com o ronco do motor que parecia um bicho selvagem. O céu estava tampado por nuvens pesadas e as árvores dos lados da pista balançavam no vento feito sombras assombradas. Por mais que eu estivesse acostumado com viagens noturnas, não conseguia me livrar de uma sensação esquisita, como se alguma coisa me vigiasse das sombras. Foi aí que apareceu. Um bicho preto surgiu do nada bem no meio da via. Os olhos dele não eram de animal comum. Brilhavam que nem carvão em brasa e o pelo era tão escuro que chupava a luz dos meus faróis. Freei de uma vez, com o coração querendo sair pela boca. O animal era gigantesco, maior que qualquer vira-lata que eu já tinha visto, parecia uma sombra que ganhou vida. Ficou parado ali, me olhando, como se estivesse esperando alguma coisa. Apertei a buzina achando que ele ia correr como qualquer bicho normal, mas nem se mexeu. A presença dele era pesada, sufocante, como se o ar tivesse ficado mais grosso ao redor da carreta. Depois de uns segundos que pareceram muito tempo, o animal finalmente saiu da frente, andando devagar para o lado da pista. Acelerei tentando esquecer aquela visão estranha, mas quando espiei no retrovisor, levei um susto terrível. O bicho vinha correndo atrás de mim. Mas não era uma corrida normal. Não ofegava, não se esforçava, só corria seguindo a velocidade do veículo como se estivesse voando. Pisei mais fundo e mesmo assim ele continuava lá, sempre na mesma distância. Aquela sombra escura e os olhos que queimavam pareciam furar minha alma. Tentei focar na pista, me convencendo de que era coisa da minha cabeça cansada. Mas quanto mais eu dirigia, mais sentia a presença dele. Nem precisava mais olhar no espelho para saber que estava ali. Era como se tivesse entrado na cabine comigo, sussurrando no meu ouvido que eu não estava sozinho. O frio tomou conta de tudo, mesmo com o aquecedor ligado.
Minha respiração ficou pesada e um suor gelado cobriu minha pele sem eu conseguir controlar. Depois do que pareceram horas, mas devem ter sido poucos minutos, cheguei numa parte da via com algumas casinhas e luzes espalhadas. Foi nesse momento que a coisa sumiu. Simplesmente não estava mais lá. Olhei pelos espelhos, procurei as sombras da estrada, mas havia desaparecido completamente. Respirei fundo, tentando me acalmar. Falei para mim mesmo que tinha sido só coincidência, um animal de rua que por acaso me seguiu, mas lá no fundo sabia que não era nada disso. Tinha algo naqueles olhos, no jeito que corria. Aquilo não era um bicho comum. Quando cheguei em Durango, contei o que tinha acontecido para um companheiro de trabalho enquanto descarregávamos. A cara dele mudou na hora. Esse animal preto não é bicho coisa nenhuma. Ele me disse baixinho, quase sussurrando. É sinal de coisa ruim. Outros colegas já viram e sempre acontece desgraça depois. Tentei dar risada, fazendo de conta que não estava nem aí, mas as palavras dele ficaram batendo na minha cabeça como um aviso que não dava para ignorar. O que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. 2 dias depois me peguei voltando para Gomes Palácio. A via estava do mesmo jeito, escura e vazia. Tinha tentado esquecer o animal, mas conforme ia andando, sentia um aperto no peito cada vez maior. Era como se alguma coisa invisível estivesse me apertando, dificultando minha respiração. De repente, o motor da carreta começou a falhar. As luzes do painel piscaram e o ronco constante virou um gemido estranho. Resolvi encostar para ver o que estava errado. Parei na beira da estrada, saí da cabine e levantei o capô. Enquanto mexia no motor, senti que alguém me observava. Olhei em volta, mas não tinha ninguém na pista, só o vento fazendo barulho nas árvores. Voltei para a cabine achando que estava tudo resolvido, mas quando acendi os faróis, quase morri de susto. O animal preto estava parado na frente do veículo, com aqueles olhos brilhando como fogo na escuridão. Só que dessa vez, ele não estava sozinho. Atrás dele, figuras humanas começaram a sair do mato. Não dava para ver os rostos direito, mas se mexiam de um jeito estranho, como se fossem tortos. Uma dessas figuras se aproximou e no reflexo do para-brisa vi que não tinha rosto, só pele lisa como um boneco de cera. O terror me deixou sem reação. Minha cabeça gritava para eu dar a partida e sair voado dali, mas meu corpo não obedecia. Só conseguia ficar grudado olhando enquanto essas coisas cercavam o veículo. O animal continuava parado, imóvel, como se estivesse controlando a situação toda. Uma das coisas chegou perto da janela do motorista e bateu no vidro. Não foi uma batida forte, mas o som fez eco dentro da cabine como um tiro de canhão. De repente ouvi uma voz. Não era de gente, nem de homem, nem de mulher. Só um eco estranho que falava meu nome. Carlos. Carlos. Era impossível que soubessem meu nome, mas sabiam. Finalmente consegui reagir. Girei a chave e o motor rugiu. Pisei no acelerador como um doido, sentindo os pneus gritarem antes de pegar no asfalto. Quando olhei pelo retrovisor, as figuras tinham sumido. Só o animal continuava lá, correndo na minha velocidade como da primeira vez. Acelerei até o limite e então, do nada, ele desapareceu. Quando cheguei na base em Gomes Palácio, não falei nada para ninguém. Sabia que iam pensar que eu estava maluco. Mas naquela mesma noite recebi uma ligação. Um colega, um dos que estava presente quando contei sobre o animal, tinha se acidentado na mesma via. O veículo dele capotou numa curva e ele não sobreviveu. Quando fui no local do acidente para ajudar com as investigações, senti o mesmo clima pesado, a mesma escuridão pesada. Mesmo sem ver o bicho, sabia que ele estava ali, se escondendo nas sombras. Desde aquela noite, nunca mais peguei essa rota sozinho. Os boatos entre os caminhoneiros dizem que o animal preto só aparece para quem tem alguma conta pendente com o além.
Hoje em dia, presto atenção quando os colegas mais velhos contam suas histórias. Não rio mais. Não duvido mais. Aprendi que muitas vezes esses avisos podem salvar nossa vida. E quando alguém me fala de sinais estranhos numa estrada, eu escuto com respeito e passo a informação adiante. Porque descobri que entre os caminhoneiros, as superstições muitas vezes são a única proteção que temos contra coisas que não conseguimos entender. Agora, sei que nem tudo que anda na estrada durante a madrugada deveria estar ali, e que às vezes é melhor acreditar numa história maluca do que descobrir na pele que ela é verdade.